Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 4. Livro de Jó, capítulo 4. E nós vamos ler juntos do versículo 3 até o versículo 5. Eu vou ler o texto inicial na Nova Almeida Atualizada, que diz: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As tuas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, e ao ser atingido, você fica apavorado. Nesse momento difícil da vida de Jó, seus amigos o rodeiam. A Bíblia diz que permanecem por vários dias sentado, ao lado de Jó, em silêncio. A ideia e a intenção é trazer consolo. Em alguns momentos eles falam a verdade, põem o dedo na ferida. Em outros momentos, de forma equivocada, eles acabam julgando Jó, e Deus não gosta da forma como isso acontece. No entanto, acredito que nenhum de nós vai questionar a verdade dessas palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele começa destacando o nível de desânimo a que Jó havia chegado, o nível de desencorajamento que ele estava experimentando. E é o que eu e você precisamos entender, e esse é o assunto da minha conversa hoje, lidando com o desencorajamento. Eu e você precisamos entender que isso é algo que acontece ao ser humano de uma forma geral. Mas nós precisamos entender que isso não acontece com alguém apenas porque essa pessoa esteja numa espécie de problema espiritual ou porque não esteja bem com Deus. A palavra de Deus nos mostra gente séria com Deus, conectada com o Senhor, tendo que lidar com o desânimo ou o desencorajamento. E a palavra de Deus nos mostra também que esse não é um assunto sem importância. O próprio Jesus usa a frase: tende bom ânimo. É lógico que muitas vezes isso pode acontecer num contexto de problemas. A maioria de nós não fica desanimado quando está no auge, vivendo tudo do bom e do melhor. E as situações que geram esse tipo de reação em nós, mas o Senhor Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições. Ele diz: mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele estava dizendo: não deixe as circunstâncias ditar o seu ânimo. Há outra realidade que pode governar você. Mas quando eu olho para Jó, eu vejo aqui o perfil de alguém que sempre foi um encorajador. O texto, de uma maneira muito clara, diz: você ensinou a muitos, você fortaleceu as mãos cansadas, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Em outras palavras, se tem alguém que entende encorajamento, é tu, meu irmão. Você tem praticado isso, você tem sido um instrumento de Deus para levantar os outros. Ele diz: mas em agora, chegando a tua vez. O versículo 5 de Jó, capítulo 4, na NVI, foi traduzido assim: mas agora que se vem dificuldade, você desanima. E a verdade é que quando o assunto é desânimo, ou desencorajamento, não importa o quão encorajador você já possa ter sido com qualquer pessoa à sua volta. Quando chega a sua hora e o seu momento, toda a teoria e o conhecimento que você tem, que muitas vezes já pode até ter funcionado para levantar os outros, você descobre que ele parece ter uma grande dificuldade de funcionar em seu próprio favor. E esse é o ponto que eu quero explorar para essa nossa conversa hoje. Eu sei que hoje é o Dia das Mães, parabéns para todas vocês. Eu tentei, gente, achar alguma mensagem de mãe para pregar. Eu acho que tem coisa que eu sou muito ruim. Eu não consegui achar. Eu falei: meu Deus, a Bíblia é tão grande, e não saiu nenhuma mensagem. Mas eu creio que Deus tinha um outro plano e um outro propósito. E que essa manhã não será só amanhã de instrução, orientação, mas eu creio que será uma manhã de socorro e intervenção de Deus. Eu creio que você está num ambiente profético, de ação do Espírito Santo, de intervenção de Deus, onde a palavra pode te tocar de uma forma como você nem imagina. Seja esse o seu momento ou não. Eu quero chamar a sua atenção aqui
para essa verdade que a palavra de Deus nos mostra e nos revela. Eu olho para Jó e descubro que Jó, à semelhança de outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, era gente parecida comigo e com você. Nós muitas vezes funcionamos como encorajadores dos outros, até que chega o nosso momento. Nós sabemos que não é correto estar desanimado e é por isso que a gente tenta levantar os outros. Não apenas porque a gente se ama e se importa e quer ver mais do que uma cara triste, um sorriso, mas a gente sabe que é importante vencer o desencorajamento. Mas a verdade é que quando chega a nossa vez, nós nem sempre conseguimos saber como lidar com isso. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, que Elias era homem semelhante a nós. Mas a Bíblia diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos. E é quando eu leio essa descrição, que ele era parecido como eu e você, parecido com a gente, é quando eu leio essa descrição que eu começo a perceber, porque na verdade a Bíblia está dizendo que ele tem uma estrutura muito parecida com a nossa. E Elias, na minha opinião, é uma das pessoas da Bíblia que mais manifestaram a tal da bipolaridade. Uma hora ele está fazendo descer fogo do céu. Vê uma nação inteira cair de joelhos gritando, só o Senhor é Deus. Vive um cenário de avivamento como poucos, mas daqui a pouco ele corre para uma caverna e ele pede para si a morte. O curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu para aquela caverna porque Jezabel, a mulher de Acabe, do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Esse era o propósito da fuga e de se esconder na caverna. Mas quando chega na caverna, a Bíblia diz que ele pediu para Deus a morte. E é algo que me parece bem confuso. Se eu fosse Deus, teria dito para ele, então volta que Jezabel resolve o problema. Ela está tentando te matar desde o início, você não queria. Agora você quer morrer. Muitas vezes nós entramos nesse tipo de comportamento que nem a gente sabe o que a gente realmente quer. Agora, se acontece com gente como Elias, que tem a mesma estrutura, parecida comigo e com você, eu percebo que de alguma forma a palavra de Deus não está denunciando só a bipolaridade de Elias. Ela está denunciando também a nossa. Nós temos a inclinação aos altos e baixos. No entanto, nós precisamos entender como lidar com isso. Porque uma atitude correta diante de um momento de encorajamento, ela vai fazer toda a diferença. E uma atitude errada também fará toda a diferença. Porém, não para o bem, fará a diferença para o mal. Eu gostaria, já que nós estamos dando o exemplo de Elias, apesar de ter começado falando de Jó, eu gostaria que a gente pudesse olhar um pouquinho mais para aquilo que a palavra de Deus nos descreve a respeito do que aconteceu com o próprio Elias. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 850 profetas ao todo. Normalmente a gente lembra só dos de Baal e esquece os de Azera ou Azerá. 850 profetas que serviam aos ídolos, aos falsos deuses, haviam sido executados depois daquele momento de arrependimento do povo e de volta do coração do povo para Deus. Agora, todos eles eram sustentados, promovidos por Jezabel. E agora Jezabel manda o recado e o versículo 3 diz, Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Ao que ele veio, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E também concebeu em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos olhar para esse texto com aquela mentalidade de o que podemos tirar daqui, o que podemos aprender com isso. Eu gosto sempre de lembrar que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que essas coisas aconteciam a Israel e foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência. Então, quais são as lições práticas? Primeiro, o anjo de Deus acorda Elias e manda ele comer. Depois disso, Elias vai dormir. Então, a primeira lição é que é bíblico tirar um cochilo depois da comida. Segunda lição, o anjo acorda e ele diz: come de novo. Também é bíblico repetir. O dia desse estava em algum lugar, eu já tinha comido num prato que era suficiente para a refeição, a comida estava muito boa. Eu lembro que eu falei: vou comer mais um pouquinho. Alguém me deu aquele olhar de censura. E eu falei: está na Bíblia. Elias repetiu e foi o anjo de Deus que mandou. Aí a pessoa olhou para mim e falou: mas caminhou 40 dias só com aquela comida depois. O senhor está planejando andar quanto depois? Eu falei: agora você acabou com a doutrina. Bom, brincadeira à parte, esquece o cochilo depois do almoço, né? Ou repetir a comida. O que é que a gente pode aprender aqui? Eu vejo um Elias que ele está em crise. É inegável que ele está em crise. A crise de Elias não é ministerial. Nós não podemos dizer que ele se sentiu um fracasso. O cara acabou de viver talvez um dos momentos mais gloriosos do seu ministério e do que qualquer ministro desejaria ter vivido. Ver fogo descendo do céu, ver um duelo de deuses, ver, né, o inimigo sendo envergonhado, uma nação se voltando para o Senhor. Ele vive as manifestações de Deus de uma forma muito intensa. Ele está tendo resultados no seu ministério. Ele pessoalmente viveu o cuidado do Senhor de uma forma singular. Durante os 3 anos e meio de seca, Deus o sustentou de forma sobrenatural. Corvos levavam alimento, pão e carne para ele todos os dias. Quando o ribeiro se seca, Deus provê novamente de uma forma milagrosa aquilo que ele precisa. A gente olha para Elias e não dá para dizer nem que nas suas circunstâncias ele se sentia abandonado por Deus e nem que o ministério não tivesse rompido ou tido resultados. A crise de Elias não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações, e porque temos determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. Eu olho e não vejo um Elias que está debaixo de estresse físico. Com a força daquela comida, o homem andou 40 dias.
e está sobrenaturalmente sustentado. Então, a gente também não pode dizer que é meramente isso. A crise dele não é falta de unção, porque ele viu descer fogo do céu. Não é falta de fé. Além do sustento sobrenatural dos corvos, nós vemos o homem orando e Deus fechando os céus, orando de novo e Deus abrindo os céus. Então, qual era o problema de Elias? Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 4 que nós lemos, antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Aqui talvez a gente tenha o grande desabafo de Elias. O problema não é Jezabel. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. Eu não sei o quanto ele quis ir além da geração de seus pais, mas não importa onde ele tinha chegado, de alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode, muitas vezes, trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto de estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ali ele não estava falando só de quem deseja morar num triplex, numa baita de cobertura milionária. Ele está falando sobre pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus faz promessas, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Mas há momentos onde Deus não falou nada a respeito de um assunto, não prometeu nada, e a gente enfiou na cabeça, encasquetou que a gente quer porque quer aquilo, e muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida, se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante que a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo 3, que Elias, quando ele sai para essa jornada inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para em Beceba, que pertence a Judá. E a Bíblia diz, e ali ele deixou o seu servo. Ele tinha um discípulo, ele tinha um servidor. Mas a primeira coisa que Elias fez, na hora que a coisa apertou, foi deixar quem podia estar ao lado dele, foi deixar quem poderia servi-lo, foi deixar a companhia e foi isolar-se. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã, e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento. Mas um momento, como disse Efésios, o dia mau, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo. Mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. A palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico. Jesus vai 40 dias para o deserto a fim de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Uma segunda coisa que eu percebo aqui, isso tanto no versículo 3 nós lemos, como depois no versículo 9, a palavra de Deus diz que ele entra numa caverna, onde passou a noite. Há algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Depois de 25 anos de pastorado, atendendo e ouvindo gente, eu percebo, por estatística, o quanto isso é comum nas pessoas que estão lidando com esse tipo de coisa. Um senso de injustiça. Elias diz para Deus, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E só eu fiquei se tem alguém que te levou a sério, que te honrou, que sobreviveu para manter o ministério e a tua obra viva, sou eu. Em outras palavras, o Senhor tinha que estar me protegendo de uma maneira especial. Eu não tinha que estar correndo da Jezabel por fazer a sua vontade. Deus nem discute se Jezabel está caçando ele ou não. Deus olha para ele e diz, ei, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você acha que só você é o cara, que só você ficou? Você só está enxergando você porque você desconectou dos demais. Essa é a única razão pela qual você está achando que ficou sozinho. Porque se você tivesse conectado com os outros, você ia ver quanta gente está me servindo, quanta gente está me buscando, quanta gente está sendo fiel. Mas a sensação do só aconteceu comigo só eu te levei a sério, só eu estou pagando o pato. Gente, esse senso de injustiça. E a maioria de nós sabe muito bem quando ele está lá. Não é só o que você sente no dia a dia, é aquilo que você tem vontade de falar para Deus na oração. É quando você está orando e diz, Senhor, apesar do Senhor ter dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, parece que o Senhor não andou se lembrando do que prometeu. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro, olha Pedro, eu vou te dizer de que forma você vai me glorificar, com que tipo de morte. A Bíblia diz que a primeira reação de Pedro foi olhar, viu que João vinha seguindo e perguntou para o Senhor, e quanto a este? Em outras palavras o que vai ser dele? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, isso lá é da sua conta, seu cabeção. Eu tenho um assunto com você, eu tenho outro com ele, eu tenho um propósito para você, eu tenho outro para ele. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros. Eu lembro quando criança, eu sou de uma época onde refrigerante aparecia uma vez por semana, e não era nem por motivos de saúde, era por falta de recurso. Aparecia uma vez por semana, era a refeição do domingo. Era a época em que Coca-Litro era chamado o refrigerante família, porque o litro dava para todo mundo, hoje em dia malemar dá para uma pessoa. E quando chegava o dia que a gente tinha direito àquele refrigerante que raramente vinha, eu e meu irmão, a gente colocava o copo um do lado do outro. Mamãe tinha que servir, a gente ficava, colocou mais para ele. Era uma competição que só. Dá para entender, você vê crianças fazendo isso. Difícil seria entender adultos fazendo isso. Mas a verdade é que espiritualmente, muitas vezes, nós estamos agindo assim com Deus. O irmão foi um pouquinho abençoado. Em vez de você se alegrar com os que se alegram, você já começa a dizer, ei, eu. Porque essa inclinação à comparação, essa nossa falta de entendimento de que Deus tem um plano personalizado, desdobramentos personalizados, ela muitas vezes é injusta. Muita não, quase sempre.
Porque no momento que você está vivendo a glória e o bom momento, você não fica olhando para o outro e dizendo, Ê, Deus, e ele? Aí normalmente você só está sorrindo. Você não está nem um pouco preocupado se o seu irmão não está sendo tão abençoado quanto você. Mas se ele estiver sendo mais do que você. E a gente não chama isso de inveja. A gente chama isso de um medidor da expressão do amor, do jeito que a gente entende. Fica mais bonito, não é? Dá na mesma. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que, assim como Elias, a Bíblia diz que eu e você somos semelhantes, né? Ou ele era semelhante a nós somos semelhantes a ele, nós podemos agir da mesma forma. Agora, eu acredito que além de procurar entender qual a razão de eu e você estarmos lidando com algum nível de desencorajamento, nós precisamos também compreender como nós lidamos não só com a circunstância, mas com aquilo que Deus fala conosco. O Elias começa a oração antes de chegar na caverna e lá termina. Ele está dizendo para Deus, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Aí Deus diz, beleza, você está apresentando sua carta de demissão, mas vou te dar um aviso prévio primeiro. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Então Deus está dizendo, você tem duas unções aqui que você tem que fazer. E tem uma terceira que é para ungir o seu substituto. Porque se você não quer continuar, e se você quer desistir, pelo menos seja responsável. Irmão, conceito de trabalho, de serviço para Deus, de ministério, mesmo dentro da casa de Deus, deveria ser mais sério para a gente. A Bíblia nos mostra um nível de responsabilidade a ser praticado, que até para desistir o cara tem que ser responsável. Deus diz, não vai só vazar e largar tudo para trás. Se você quer desistir, acha quem continue. Agora, de alguma forma, o que é que Elias fez? Ele não ungiu nem Jeú, nem Azael. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa nele, como quem diz, é contigo, velho. Basicamente, a minha leitura que eu faço de Elias, não é de alguém que acordou aquela manhã pensando o que eu posso fazer para desobedecer a Deus, mas tipo assim, já que estou fora mesmo, já que tem um substituto mesmo, ele que resolve o resto. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Agora, o tipo de atitude dele está trazendo à tona o que está dentro do coração dele. Porque nós temos reações emocionais até o que Deus fala. E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Nabucodonosor tem um sonho. Ele não lembra o sonho. Deus manda alguém para dizer se sonhou isso, não só lembrar, e também interpretar. Se ele só interpretasse, o rei ainda poderia dizer, talvez seja coisa da cabeça dele. Mas como ele não lembra, e a pessoa conta exatamente o que ele sonhou, o rei sabe que Daniel não tinha como saber isso. Então, a partir disso, na interpretação, é lógico que a mensagem entra com toda a credibilidade. E aí Deus diz o seguinte, através de Daniel, que está diante do rei, diz, olha, você viu uma estátua com 4 tipos de metal, você é a cabeça de ouro. A estátua representava os impérios mundiais. O Senhor diz, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virá um reino inferior ao teu. Nós sabemos que Babilônia foi o primeiro império mundial, mas foi sucedido pelos medo-persas. Mas haveria uma terceira mudança de metal. Os medo-persas foram sucedidos como império mundial pela Grécia, que por sua vez foi substituído por Roma. Antes de Babilônia, ninguém nunca dominou o mundo. Depois de Roma, ninguém nunca mais dominou o mundo. Naquela estátua que representava o império mundial, Deus diz, vão ter 4 reinados. Aí o Senhor está falando para o Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas você não vai ficar aí muito tempo não, daqui a pouco vão tomar o seu lugar. Se coloca no lugar do homem, que foi o primeiro a dominar o mundo. Você queria sim ser substituído? Capítulo 3 de Daniel começa logo depois dessa história, dizendo que ele mandou construir uma estátua. O que é que ele tinha sonhado? Com uma estátua gigante. O que é que ele mandou construir? Uma estátua gigante. Qual a diferença entre a estátua que ele mandou construir e a que ele sonhou? Que naquele sonhou, só a cabeça era de ouro. Agora ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. O que você acha que ele está dizendo, consciente ou não? Para mim está dizendo, é ruim que eu sou a cabeça de ouro e você trocar depois. Eu sou a estátua toda, eu cheguei para ficar, daqui ninguém me tira. A reação dele ao que Deus falou não é muito difícil de perceber ou entender. Eu quero te perguntar, normalmente quais são as suas reações ao que Deus está falando sobre você, a sua condição e o seu estado? Porque isso vai revelar mais a respeito de você e do estado do seu coração do que você pode imaginar. Não tem como Deus simplesmente tirar eu e você dessa crise, se nós não tivermos a capacidade de reagir de uma forma correta ao que Ele está fazendo.
Mas já que nós falamos em crise, a segunda coisa que eu quero abordar aqui, depois de falar da crise de Elias, que é parecida com muitas vezes as nossas, é a forma de Deus agir em nossas crises. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que Ele deixa a gente passar por crise. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, está falando de Jesus. E diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, tinha aprendizado a tirar do sofrimento, é sério que você se acha tão melhor do que Ele, dizendo eu não preciso aprender nada no meio de nenhuma crise ou sofrimento? As crises que muitas vezes nos passam esse sentimento, essa emoção de um abandono de Deus, na verdade são parte de um investimento, de um trato, de um projeto, de um processo de Deus para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Ninguém falou nenhum amém, ó, que coisa interessante. Eu olho para a palavra de Deus e eu fico também me perguntando, se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, e aqui eu quero falar em especial, né? Sejam pais, qualquer nível de liderança que você vai exercer, sejam discipuladores, líderes de célula, né? Sejam pastores, pregadores, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz, porque Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Ou seja, Ele pode hoje nos socorrer, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos, porque Ele enfrentou a mesma coisa na pele. Eu me lembro de um dia que Israel chega em casa, e eu já sabia pela linguagem corporal, pelo medo que ele estava manifestando de ter uma conversa comigo. Eu também tinha informação privilegiada da mãe, que acompanhava bem de perto ele na escola, e eu sabia que ia chegar uma nota vermelha no boletim. Eu me senti culpado, resolvi arrastar a família comigo para uma semana de ministrações no Nordeste, porque eu não queria estar muito desconectado deles, e aquela matéria que Israel perdeu naquela semana, quando ele chegou, mal deu tempo de recuperar, já teve uma prova surpresa, e ele acabou indo mal. Eu já tinha ouvido, para não dizer um sermão, as considerações da mãe pedagoga a respeito do que eu tinha feito, e eu já sabia o que tinha acontecido. Mas Israel chega, e ele está com medo. Dá para ver assim que ele, né, tremia feito vara verde, cabeça baixa, não conseguia me olhar, ele tinha uns 11 anos de idade. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Que? Nada. Eu falei, filho, você não consegue esconder que você está apavorado para me contar alguma coisa. Eu acho que deve ter um boletim aí dentro da sua mochila que você não sabe como entregar. Deus te mostrou, pai. Não, filho. Você revelou para mim tudo isso. Aí nós vamos conversar. Minha preocupação é aliviar a barra. Eu estou vendo o quanto aquilo está pesando. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, filho, presta atenção, para. Antes da gente conversar qualquer coisa. Primeira coisa que você tem que saber. Suas notas são melhores do que as minhas eram. Sério, pai? Sério. Né? Naquele momento ele me olha com a cara assim, então você me entende. Falei, o problema é que sua mãe nunca tirou nota baixa na vida. Ela só tirava 9 e 10, então ela nunca vai te entender. E apesar daquela brincadeira, naquele momento, tentando deixá-lo à vontade para a conversa que a gente teria, eu fiquei pensando a diferença, depois de ter falado aquilo, entre alguém que já viveu o que alguém está vivendo e alguém que não viveu aquilo. Muitas vezes a nossa capacidade de conectar, né, com compaixão, com misericórdia para aqueles que estão em crise, ela seria quase nula se a gente nunca tivesse vivido nenhum tipo de dilema ou de crise. E Deus permite que a gente passe isso não apenas para o nosso crescimento, mas para criar em nós uma capacidade de conectar com aqueles que estão à nossa volta e precisam da misericórdia que eu e você já precisamos um dia. Quem está entendendo, diga amém. Agora, como Deus age nas nossas crises de desânimo ou desencorajamento? Uma coisa que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que Ele não nos impede de entrar na crise e às vezes Ele ainda dá corda para a gente. O Elias está correndo, aí ele para, e o anjo de Deus vem e dá uma comida. Ele come, dorme, o anjo acorda ele e diz, come de novo que você vai precisar disso. A jornada é grande. Aí ele anda 40 dias e chega na caverna. Quando ele chega na caverna, pergunta a Deus para ele, que fazes aqui, Elias? Nenhum momento Deus mandou ele ir para a caverna. Nenhum momento Deus mandou ele atravessar o deserto. Aquela decisão era de Elias.
Mas Deus diz, já que tu decidiu viver esse negócio, eu vou pelo menos tentar te dar um gás para que você não morra no meio do caminho. Mas depois de chegar lá, o mesmo Deus que o sustentou no caminho pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Em outras palavras, eu não te sustentei porque você precisava vir para cá. Eu só te sustentei porque eu não te abandono. Agora, quem tem que responder o que é que está fazendo aqui é você. Porque a escolha foi sua. Agora, muitas vezes, a gente consegue ter aquele tipo de gente que além de estar correndo para fora do plano de Deus, ainda diz, não, mas Deus está abençoando, dirigindo, confirmando. Não, querido, Ele só não está te abandonando. Não significa que Ele está confirmando que você tem que se enveredar deserto adentro ou que você tenha que achar uma caverna. Aí Deus pergunta, o que é que você faz aqui? Elias conta uma outra história fazendo de vítima. Deus chega de novo e diz, o que é que você faz aqui, Elias? Em outras palavras, você não respondeu o que eu te perguntei. Porque esse tipo de resposta é importante. E quando eu olho esse perfil da ação de Deus, eu acredito que essa pergunta nos mostra que Deus não enviou Elias. Deus o abençoou, cuidou dele no caminho. Mas o profeta fez só o que Deus decidiu fazer. Aí Deus diz para ele, sai da caverna. Sabe o que Deus está dizendo? Eu me recuso a falar com você do lado de dentro. Eu posso ter apoiado você no sentido de não te abandonar até chegar aqui. Mas se você quer uma reviravolta, se você quer escutar minha voz, se você quer entender os novos desdobramentos, sai daí. Quem entrou na caverna foi você, quem sai é você. Eu não te tiro daí, sai. E é só depois que ele sai, que Deus fala com ele lá. Nós precisamos entender que muitas vezes estamos vivendo o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Ainda que elas foram ofuscadas por sentimentos, emoções erradas, bagunçadas, Deus está dizendo, começa a arrumar a bagunça que você fez, porque eu sozinho não vou fazer isso tudo por você não. Quem está entendendo, diga amém. Quem está pensando em alguém que tinha que estar aqui ouvindo essa mensagem, não diga amém. Nesse processo de Deus dizer para ele, sai, e a ordem que Deus dá para ele, olha aí comigo, deixa eu ver o versículo, estamos falando aí de 1 Reis 19, para quem esqueceu. No 11, Deus diz para ele, sai da caverna e fique diante do Senhor no monte. Depois no versículo 15, então o Senhor disse a Elias, vá e volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Eu fico olhando para isso e a sensação para mim é de Deus dizendo, porque é o seguinte, Elias estava lidando com quem? Com Acabe e Jezabel, que eram reis do Império do Norte, do Reino do Norte, que era o Reino do Norte. Depois de Roboão, filho de Salomão, as 12 tribos se dividiram. Judá e Benjamim, que eram do sul, se uniram e formaram o Reino de Judá. E todas as outras 10 tribos formam o Reino do Norte. Quando a Bíblia diz que ele desceu a Berseba, que pertence a Judá, significa que ele sai do norte e desce para o sul de Israel. Agora Deus está dizendo, volta o caminho do deserto, porque você vai para a Síria, que era ainda mais ao norte do que o lugar de onde ele veio. Deus está dizendo, toda essa caminhada no deserto foi à toa e desnecessária. Pega o caminho de volta. Vai andar tudo de novo. Interessante que agora a gente não tem informação se teve alimento especial para a jornada de volta. Mas tem uma ordem clara de Deus a respeito disso. Em outras palavras, Deus está dizendo, você é responsável por consertar as coisas e a própria bagunça que você fez. No entanto, mesmo Deus chamando a responsabilidade sobre Elias, dizendo, sai da caverna, Deus ainda fala com ele, se manifesta para com ele. E nós servimos a um Deus que não nos abandona nos momentos de crise, embora nos responsabiliza por aquilo que a gente está fazendo de errado e pela necessidade que a gente tem de corrigir. Agora, uma coisa interessante nessa lição que Deus dá a hora que o Elias sai, é que a Bíblia diz, teve vento forte despedaçando rocha. Irmão, eu não consigo imaginar que tipo de vento é esse que quebra a rocha. Mas isso aconteceu. Teve terremoto, teve fogo. Agora, a Bíblia diz que Deus não estava em nada daquelas coisas. Quando eu e você estamos nesse lugar de isolamento e de crise, a gente acha que a única forma de sair é só com Deus fazendo coisas espetaculares, extraordinárias. A Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo, até que veio um cicio, um sopro, um sussurro suave. A Bíblia diz que Deus estava nele. Sabe o que eu entendo Deus dizendo? Não espere sair desse labirinto ou caverna emocional que você está, só quando eu estiver chacoalhando tudo à sua volta com o meu poder. Ele ia saber o que Deus podia fazer, ele já tinha vivido e experimentado isso.
Mas Deus fez questão de dar um show pirotécnico, uma demonstração toda na frente dele, mas dizer, eu não estou nisso. Você quer o caminho de conserto para esse momento? Ele não tem a ver com o extraordinário, ele tem a ver com o simples. É uma voz suave. Você tem que prestar atenção, você tem que conectar, você tem que decidir obedecer. E eu percebo que a maneira de Deus tratar com essas nossas crises tem muito mais a ver com um processo simples do que com o extraordinário. E muitas vezes nós não arredamos o pé do lugar porque achamos que está faltando mais barulho, está faltando mais terremoto, está faltando mais fogo. E Deus está dizendo, você só precisa escutar a minha voz suave. E ela tem o poder de te colocar nos eixos. Mas para a gente terminar, a verdade é que quase sempre, quando a Bíblia fala da gente tendo que lidar com esses dilemas emocionais, a Bíblia fala de uma responsabilidade que eu e você temos de nos fortalecer no Senhor. É lógico que existem coisas que Deus vai fazer por cada um de nós. Existem coisas que nós precisamos fazer em relação ao que Deus já nos disponibilizou. Em 1 Samuel, no capítulo 30, a palavra de Deus diz que Davi e os seus homens, que estão fugindo de Saul, se aliaram aos filisteus, que eram inimigos de Saul. Mas daqui a pouco os filisteus vão sair em guerra contra Saul. Davi se dispõe e diz, eu vou com vocês guerrear. Os capitães dos filisteus se olham entre eles e dizem, não vão levar um menino não. Ele é inimigo de Saul, é o cara que Saul mais procura, que é a cabeça dele, mas se ele tiver uma chance de tentar se redimir, ser aceito, é se virar contra a gente na guerra e tentar ganhar o coração de Saul. Não vamos levar esse cara em encrenca. Aí os reis dos filisteus conversam, dispensam Davi. Davi e os seus homens voltam para casa. Já devem estar frustrados que não puderam sair à batalha, mas quando eles chegam, a palavra diz que Ziclag, o lugar onde eles estavam morando, havia sido saqueada pelos amalequitas, havia sido incendiada. Quando eles chegam, não encontram absolutamente nada naquilo que deveria ser o lar do lar. Tudo destruído, tudo queimado. Então, assim, a própria estrutura onde eles viviam, ela está toda destruída. Os familiares foram levados, os bens foram saqueados. E a palavra de Deus diz ali em 1 Samuel, no capítulo 30, se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, no versículo 4, a Bíblia diz assim, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Gente, não é que eles pararam de chorar porque foram consolados. Eles pararam de chorar porque não tinha mais força de continuar chorando. Agora, eles estão numa crise, no estado de desolação, sim. Versículo 6 diz assim, Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo. Uma lição que aprendi cedo, você quer ser o líder, você vai pagar o pato por muita coisa. Porque quando as pessoas estão amarguradas, elas sempre têm que culpar alguém. E de repente eles começam a olhar para Davi e dizem, tudo isso é por causa de você. Foram eles que foram atrás de Davi, eles decidiram andar com Davi, né? Foi a dispensa de Davi que ainda dá tempo depois deles consertarem a situação, mas naquele momento ninguém entende, porque o coração deles estava amargurado. O versículo diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. E o texto diz assim, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quando ele vê aquela turma já falando em apedrejar, ele disse, se eu não reagir, essa história vai acabar aqui, vai acabar da forma mais trágica. Há um momento onde a minha e a sua ficha tem que cair, de que nós temos que reagir, de que nós temos que decidir mudar e virar o jogo. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu no Senhor. A tradução que eu estou lendo diz que ele se reanimou no Senhor. É possível você encontrar ânimo no Senhor, porque você decide buscar e encontrar isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu acho lindo nessa história, quando ele decide se fortalecer no Senhor, ele vai consultar o Senhor depois disso, ele faz 2 perguntas, e Deus dá 3 respostas. Dá uma olhadinha nesse texto aí de 1 Samuel 30. O texto diz assim, no versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Gente, em momentos de dor, nós precisamos aprender a recorrer à presença de Deus. Por favor, diga amém. Verso 8, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que tentar alguma coisa? Sim. Se a gente tentar, nós vamos achar o bando?
ou vai ser um esforço inútil, perseguir gente no deserto que talvez não deixou rastro? São as duas perguntas que ele faz. O Senhor respondeu: 1, persiga o bando. 2, porque você certamente o alcançará. E 3, a pergunta que eu acredito que Davi não teve coragem de fazer: e libertará aos cativos. Eu acho que naquela altura do campeonato eles estão vivos, nós vamos recuperá-los. Essa é a pergunta que ele não tem coragem de fazer. Mas Deus se antecipa e diz: eu vou intervir. Irmão, normalmente nós atribuímos a Deus a razão de algumas desgraças, em vez de entender que Ele pode ser exatamente a solução para a mudança do quadro. E tem gente que nessa hora chora da vida, chora de Deus, chora do que perdeu e não reage. Agora, pessoas como Davi que nos ensinam que quando nós decidimos lutar, quando nós decidimos reagir, nós vamos ver esse Deus que nós estamos acusando de não ter protegido a gente, intervindo para que a gente recupere aquilo que a gente perdeu por nossas escolhas. Quem foi que disse que Davi tinha que sair e lutar contra Saul? O problema era dele com Saul, não era dele com toda a nação que ele ia governar. Não fazia o menor sentido Davi se dispor a lutar aquela batalha. E se não tivesse saído, não tinha Malequita que tinha enfrentado aqueles valentes e levado todo mundo. Mas normalmente, porque nós não resolvemos um tipo de problema, nós nos metemos em outro. Então ele está começando a ficar bronqueado e amargurado com o Saul que está perseguindo ele. Ele diz: quer saber, eu não vou mais só fugir, eu vou cair para cima, eu vou enfrentar, eu acabo com a raça do Saul. E ele deixa a casa descoberta e desguarnecida, porque não está sabendo lidar com outro tipo de problema. E agora ele tem um problema maior do que o primeiro. E aí, em vez de culpar Deus, de repente ele entende: Senhor, como eu posso consertar? Deus diz: já que você botou a cabeça no lugar, o bom senso e o juízo, e ativou a fé, bora, Davi, vamos recuperar o terreno perdido. E sabe, eu sinto que, embora isso seja uma orientação genérica que sirva para todo crente em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, há muita gente nesse dia que precisava ouvir de Deus essas coisas. Mas não apenas para que você saia daqui com instrução. Eu acredito que você está num lugar onde você pode se fortalecer na presença do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé. A diferença entre o que acontece com Davi e Elias é que com Davi tudo voltou ao normal. Com Elias não. Elias transfere o que tem que transferir para Eliseu, decide encerrar as coisas o mais rápido possível. E o que me admira é Deus ter tirado Elias da terra com tanta honra. O que me faz entender, além do crédito, obviamente, que ele tinha, pelo tanto que ele tinha feito, que para Deus, quem nós somos, ainda é mais importante do que só aquilo que nós fazemos. O seu valor diante de Deus não é só pela sua mão de obra. Não é só porque Ele pode contar com você e com aquilo que você pode produzir. Ele te ama por quem você é, independente da sua produtividade. Eu tenho certeza que Deus esperava um pouquinho mais de Elias, porque ele não tinha terminado aquilo que Deus lhe havia designado. Mas eu acho uma coisa linda a forma como Deus simplesmente diz: eu não vou descartar, não vou jogar fora. Um dos filhos dos profetas, depois que Elias foi tomado, vem para Eliseu dizer: deixa a gente procurar o corpo. Ele só faltou falar, tipo o carioca da Baixada: tá maluco, meu irmão? Ele diz: não perca tempo procurando o corpo. E eles gastaram 3 dias. Para depois Eliseu falar que nem a mulher costuma falar ao seu marido: eu não te disse? Eu não te falei? O que Eliseu está tentando dizer para aqueles homens? Deus não vai pegar o servo dele e descartar como alguém faz com um copinho de plástico descartável desses depois de beber água. Deus não é assim. Deus não pega a história de alguém que o serviu e simplesmente joga fora e descarta. Não funciona assim. E quando eu vejo o desanimado Elias sendo tratado por Deus, mesmo com esse tipo de honra, eu digo: Deus, o Senhor é fiel mesmo quando não somos. O Senhor é um Deus acima de qualquer suspeita, que merece o nosso amor, a nossa devoção. Mas a verdade é que nós precisamos entender esse Deus que é fiel, que se comprometeu dizendo: eu nunca vou deixar você. E se você encasquetar, feito um cabeçudo que tem que ir para o deserto e diz: ainda assim não te abandono, lá na frente eu vou mandar você pegar o caminho de volta, eu vou perguntar o que você fez, mas mesmo assim ainda seguro a onda, eu não te abandono no deserto. Quando o amor de Deus e o seu caráter começa a ser melhor entendido,
isso nos sustenta em momentos difíceis. A mulher de Jó está tão apavorada do que está acontecendo, ela diz, amaldiçoa Deus e morre. Ele diz para ela, você fala como uma louca. Ainda que ele me mate, eu louvarei. O que é que Jó está dizendo? Ele está acima de qualquer suspeito. Pode parecer até que ele está tentando acabar com a nossa raça, e nós vamos louvá-lo. Porque ele sabe o que faz. A gente não sabe o que ele faz, mas ele sabe o que faz. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu gosto de dizer que a fé se apoia no caráter de Deus. No momento de emoções difíceis, não baseie sua fé e o seu relacionamento com Deus naquilo que você está sentindo. Baseie-se na revelação de quem Ele é, que já foi claramente explicitado na palavra de Deus para mim e para você. Mas a verdade é que todos nós vamos lidar com momentos de desânimo. E a pergunta é, o que é que nós vamos fazer com eles? Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu acho que é mais fácil falar isso para o senhor, porque o senhor parece ser indesanimável. Falei, pergunta para minha mulher, porque ela já passou do meu lado. Todos nós já vivemos momentos de crise e dificuldade. Mas quando você olha alguém que já cresceu, às vezes você não consegue lembrar daquele histórico. Um dia meu filho, bem criança, ele falou, pai, a sensação que eu tenho quando eu olho para você é que você não tem medo de nada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você nunca demonstra medo. Eu falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa, corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é o que vence seus medos. Se você perguntar se o pai é corajoso, vou dizer sim. Se você perguntar se eu tenho medo, eu também vou dizer sim. E como eu posso ter medo de ser corajoso? Eu venço eles, eu luto contra eles. Nenhum de nós, irmão, vai estar num lugar onde não precisa lutar contra o desânimo. A questão é que se a gente não lutar em situações como essa de desânimo prolongado, ele começa a engolir a gente, fazer muito mal não só para a gente. Atitude de isolamento fazem mal para os que estão à nossa volta e que não têm culpa de nada. Atitudes de crise, de expectativa frustrada começam a fazer mal para o nosso relacionamento com Deus. Porque nós, naquele senso de injustiça, começamos a cobrar Deus como se Ele não estivesse sendo o Deus que deveria ser. Não tem como essa história terminar bem se você não decidir abandonar a caverna e dar a volta por cima. O cara que valorizava a vida e foge para salvá-la, daqui a pouco entra num nível tal nesse sentimento que já não quer mais viver. Todo desânimo prolongado tem a grande possibilidade de te colocar num lugar pior, de depressão, e num outro pior ainda, de não mais querer continuar vivendo. E Deus está dizendo para Elias, é você que tem que sair da caverna que você se enfiou. Eu vou intervir na sua vida, mas você toma essa decisão. Então, hashtag fica a dica para você que está lidando com isso nesse momento, de tomar a sua decisão, sabendo que vai poder contar com a ação e com a intervenção de Deus. Eu gostaria que nós orássemos. E se você é alguém que não necessariamente está vivendo um momento de desencorajamento ou de desânimo, eu creio que no mínimo esse é um momento não só de aprender a lição, mas de talvez orar por alguém. Que você lembre de alguma forma que está vivendo ou passando um momento desse. Pai, nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus, pela manifestação da graça e do favor do Senhor nessa manhã. Eu oro que esse possa ser um dia de festa, não apenas por celebrarem e honrarem as mães ou o legado que elas deixaram, mas eu oro que esse possa ser um dia de alegria, também por ser, ó Deus, o início da mudança, da reversão de um quadro de desânimo, de angústia, de peso, de opressão emocional. Nós oramos, Espírito Santo, a você o Consolador, orando que a capacidade de entender e aplicar a Tua palavra debaixo da Tua orientação e intervenção também se manifeste. Nós suplicamos nessa manhã graça e favor do Senhor sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.